Estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Olha, muitas pessoas assistem o nosso programa, né? Graças a Deus, nós recebemos aqui contatos do Brasil inteiro, né? A Rede Século XXI vai ao ar para todo o Brasil, até mesmo para fora do nosso país. É um sonho, né, do nosso fundador, o padre Eduardo Dugert, um jesuíta, que dos Estados Unidos mudou-se para cá, para o Brasil, para fazer sua vida missionária. E graças a Deus, tanta coisa bacana ele fez no nosso Brasil, tantos anos de vida missionária, né? Mas entre os seus trabalhos, ele pensou, né, nessa ideia de evangelizar através dos meios de comunicação de massa. Gente, imagina só, né? Lá atrás, né, há 30 anos, mais ou menos atrás, pensando, olha, vamos montar uma televisão, vamos sonhar, vamos conquistar espaços, vamos conquistar equipamentos e um monte de pessoa vai entrar conosco nesse sonho e a gente vai conseguir pôr no ar uma televisão. Conseguiu, né? Graças a Deus conseguiu. Né? O padre Eduardo, além de trabalhar na Associação do Senhor Jesus, desde sempre, sendo o fundador, na Rede Século XXI, ele teve até mesmo o seu trabalho nas outras emissoras católicas que tem espalhada pelo país. Né? Ele foi pioneiro, literalmente, desse trabalho de evangelização através da televisão. E a gente continua aqui nesse sonho, né? Levando para todo o Brasil evangelização. Você imagina, todo santo dia aqui na Rede Século XXI, né, aqui nos nossos estúdios, sempre tem missa, diariamente. Né? Essas missas são transmitidas. Bênção do Santíssimo. Praticamente todo santo dia tem bênção do Santíssimo aqui na nossa emissora. Fora a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, que diariamente a gente leva para o ar, tantas e tantas pessoas rezando, contemplando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, tantos programas de evangelização, de ajuda, na madrugada, nas nossas manhãs, o programa Eclésia, que você acompanha toda semana aqui conosco. Olha, a gente é muito grato pela tua audiência, mas nós precisamos da tua ajuda. Se você não sabe direito como ajudar, você liga para o telefone que está no seu vídeo, as nossas atendentes estão lá e vão te explicar. Você se torna sócio, faz a sua doação da maneira que você puder, da maneira que você quiser. Você recebe na sua casa a revista Brasil Cristão, que é uma revista importante de evangelização, com bons artigos, com um encarte, né, com a reflexão diária de oração, que inclusive foi o Padre Guido que preparou. Então você recebe esse material de estudo que o Padre Guido preparou e você nos ajuda, então, a manter essa obra de evangelização no ar. Você pode pensar, olha, mas a minha ajuda é tão pouquinho, mas é com um pouquinho de muita gente que a gente consegue manter isso no ar. Deus lhe pague. A gente é muito grato mesmo por todos os nossos associados que todo mês colaboram conosco, mas não deixe de fazer sua doação. É muito importante. Se você não fez ainda esse mês, por favor, faça. E se você ainda não é sócio, fique sócio conosco, porque é você que nos ajuda a patrocinar essa obra de evangelização. Né? Deus lhe pague e que você possa, conosco, né, de verdade, mergulhar nesse desafio, nesse sonho do Padre Eduardo e continuar essa obra de evangelização, tá bom? Padre Guido, vamos lá. O senhor já falou para a gente sobre a preparação moral, a preparação tipológica, né, que é uma divisão, incluindo um terceiro item, que é a preparação profética, justamente é uma maneira de organizar o pensamento, uma maneira catequética, inclusive, da gente entender as profecias, as pré-figurações relacionadas a Nossa Senhora no Antigo Testamento. Faltou o senhor explicar para a gente a preparação profética. Exato. Como disse a mesma palavra profética, nós entendemos alguém que acerta o futuro. Não está errado, mas profética significa alguém que fala em lugar de. Resultado. Estamos com centenas de anos antes da vinda de Jesus e de Maria e alguém já fala em nome de Deus, profeta, do que irá acontecer centenas de anos depois. Exato. Destacamos, por exemplo, entre os livros didáticos ou sapienciais, o livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, no versículo 7, onde está escrito, já falando de Maria, estamos 700, 800 anos antes que isso aconteça. Tu és formosa, amada minha, e em ti não há mancha. Já está falando da Imaculada Conceição. Mas, claro, impossível, Padre Guido. Olha, mas estamos 800 anos antes de Cristo. Uma imagem tipicamente profética. Repetindo, que passagem é essa que o senhor acabou de citar? No livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Certo.
ecco, já temos uma imagem de Nossa Senhora. Se nós abrimos na página, na parte quase central da Bíblia, e chegamos, por exemplo, a um dos profetas mais conhecidos, e também, diácono, são 66 capítulos, não é brincadeira. Falo do grande profeta Isaías. Ele também viveu 700 anos antes de Cristo. E olha só, no capítulo 7, no versículo 14, ele chega a dizer: não vamos nunca tentar a Deus, porque o mesmo Deus nos vai dar um sinal. Todo mundo pergunta, qual é este sinal? Uma virgem vai conceber um filho que será chamado, em língua hebraica, de Emmanuel, isto é, Deus conosco. Gente, 700 anos antes, já o profeta Isaías anuncia a chegada de Maria. Nessa passagem de Isaías 7,14, é uma prefiguração tão direta que não tem outra interpretação. É óbvio que está falando de Nossa Senhora, né? Exato. Essa virgem que vai dar luz a esse filho, né? Sendo ela virgem, que já é uma coisa que foge completamente da natureza, da maneira ordinária da ação e da graça de Deus, portanto, uma maneira extraordinária, e que, obviamente, esse filho será chamado de Deus conosco. De Deus conosco. Se depois nós passássemos, por exemplo, na última parte do Antigo Testamento, onde se fala dos profetas chamados menores, porque escreveram menos, certo, mas não menores pela importância, encontramos, por exemplo, um dos profetas menores, chamado Miqueias, que no capítulo 5, no versículo de 1 a 4, lhe diz o seguinte, falando da aldeia de Belém, que hoje está dentro da grande Jerusalém. Naquela época era uma vila a poucos quilômetros do centro atual de Jerusalém. Ele chega a dizer o seguinte: mas tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as cidades, porque de ti sairá o Salvador do mundo. Isto é, este homem, Miqueias, ele profetiza até o lugar onde irá nascer Jesus, graças a Maria. Que bonito, né? Dá o nome da cidade, né? Acertou. É verdade. Ficamos falamos entre nós, diácono Eric, ficamos até um pouquinho sem jeito, até um pouco envergonhados, quando, lendo no Evangelho de Mateus, veja só, com Jesus que acaba de nascer, a chegada dos magos. E o rei Herodes, que fica cheio de medo, e manda perguntar para os seus chefes, que sabiam, os mestres da lei, onde é que deve nascer Jesus? E todo mundo responde assim, é Miqueias. Ele, que era o rei de Israel, nem sabia, aliás, fez aquele gesto, mandou matar todos os meninos homens de 2 aninhos para baixo, pensando de incluir entre eles também o menino Jesus. É história, gente, uma página muito triste da história sagrada. Portanto, esta aqui uma preparação profética já nas páginas do Antigo Testamento e que falam a respeito exatamente de Nossa Senhora. Padre Guido, nós não podemos esquecer também, em relação a essas passagens claríssimas, né? Até mais difícil de entender essa preparação profética, tem uma citação do livro das Lamentações, né? No capítulo 1, que tem grande relação com o sofrimento de Nossa Senhora, né? Inclusive com a própria profecia de Simeão, né? O senhor explica para a gente, por favor. Sim. Falando logo, o profeta Simeão, que o senhor acaba de citar, nós o encontrar, já estaríamos, na verdade, no Novo Testamento, né? Primeiras páginas. Mas foi ele que disse para Nossa Senhora que uma espada lhe traspassaria o coração, certo? E nós apresentamos uma das imagens mais conhecidas de Nossa Senhora com as mãos abertas, Nossa Senhora das Graças. E não esqueçamos que no verso desta medalha, que ela mesma mandou cunhar através de Santa Catarina Labouré, se encontram 2 coraçõezinhos.
um com a coroa de espinhos, lembrando a coroa de Jesus, né, de espinho, e outro uma espada que traspassa o mesmo coração. Lembrando justamente a profecia de Simeão. Perfeito, este aqui, né? E o senhor citou também o livro das Lamentações, né, de Jeremias. Fez muito bem, porque no primeiro capítulo, se não vou errado, no versículo, não sei se é o 12 ou o 14, mas no primeiro capítulo, a um certo ponto tem uma expressão que diz o seguinte, 12, versículo 12. Certo. Vocês todos que passam pela rua, pelo caminho, olhem e prestem atenção. Haverá dor semelhante à minha dor? Como me maltrataram? Javé me castigou no dia do furor da sua ira. É a lamentação de Jeremias, que é atribuída também à dor imensa de Nossa Senhora diante da impotência de Maria de reagir pelo processo sumário e sem nenhuma defesa que estava sendo realizado contra o seu filho Jesus. E, obviamente, essa mesma dor vivida por Nossa Senhora dessa maneira mística e vivida de maneira física por Nosso Senhor Jesus Cristo, na famosa passagem de Isaías, no capítulo 53, isso está claríssimo. Né? Olha, isso tá, além de estar claríssimo, Padre Guido, a gente pretende conversar nos próximos dias, aqui, se Deus quiser, sobre São Leonardo Porto Maurício, que é um grande santo, mas ele, inclusive, se inspirou nessa passagem por uma coisa interessante. Conta pra gente, Padre Guido, encerrando o nosso programa de hoje. Nossa, bela a sua colocação. Em primeiro lugar, o capítulo 53 fala do sofrimento de Jesus. E a Igreja usa quase que inteiramente esta página na liturgia da Sexta-feira Santa, escrito por Isaías, 700 anos antes de Cristo. E São Leonardo de Porto Maurício, analisando e meditando esta página da paixão de Jesus, conforme a profecia de Isaías, teve uma ideia brilhante, formular através de desenhos e de meditações as estações da Via Sacra. Que bonito. Foi ele que inventou a Via Sacra. Às vezes, quando tem na Via Sacra, algumas vezes se pergunta, mas padre, Jesus caiu 3 vezes como fala a Via Sacra. Caiu muito mais do que 3. Jesus se encontrou com aquilo, talvez seja a piedade religiosa, mas ele conseguiu, através de um drama humano, prefigurar a imagem da última caminhada de Jesus, mais ou menos 600 metros, partindo do palácio de Pôncio Pilatos até a cruz. Bom, a gente volta sobre esse assunto em outra oportunidade, porque a vida de São Leonardo Porto Maurício, um santo franciscano maravilhoso, a gente fala certamente sobre ele em outras oportunidades. Porque agora o nosso tempo está terminando, Padre Guido. Por favor, nos dê a sua bênção, que a gente está encerrando o nosso programa de hoje. Tá certo, a bênção para todos, né? De uma maneira especial para as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga, para o Dr. Carlos, né, a Dona Cristina, as filhas Juliana e Luciana, e também para a Dona Maria Clemente e Dona Fátima, do bairro Pinheirinho de Criciúma, que não perde nenhum dos nossos programas. Um grande abraço fraterno, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Padre Guido. É sempre uma riqueza aprender com o senhor esses ensinamentos bíblicos maravilhosos. Obviamente que tem uma coerência maravilhosa, linda, perfeita, quando a gente estuda essa prefiguração de Maria no Antigo Testamento, mas, obviamente, que a gente pode afirmar, sem medo de errar, que Nossa Senhora é a mulher do Gênesis ao Apocalipse, né? A mulher que é citada no Gênesis, como a gente comentou aqui no começo do programa, porém a utilidade entre a descendência dessa mulher, ou a palavra mulher. Depois, nas bodas de Caná, quando Jesus vai dizer, mulher, não chegou a minha hora ainda. Mesmo Jesus vai responder de uma maneira belíssima para todo mundo que tem dúvidas se Nossa Senhora é ou não nossa mãe. Na cruz, quando diz para o seu discípulo amado, mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. E depois, lá no final das Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, né, no capítulo 12, a mulher revestida de sol, né,
coroa de 12 estrelas, enfim. Nossa Senhora sim presente de maneira mística do Gênesis ao Apocalipse. E a gente poderia também entender que a figura da igreja também está presente nessa discussão. Isso fica para um outro momento, para um outro programa Eclésia. Mas Nossa Senhora, obviamente, também é mãe da igreja. Nossa Senhora está inserida nessa igreja, que é o corpo místico do próprio Cristo. A gente conversa sobre isso em outras oportunidades, que a gente não tem mais tempo para hoje. Apenas devo lembrar, incentivar nossos amigos. Você que está nos assistindo, curta a página do programa Eclésia lá no Facebook, né? Procurou lá no Facebook, Programa Eclésia, você vai achar. Dá lá sua curtida para você ficar por dentro dos vídeos que a gente divulga, para você, inclusive, lembrar da Conferência Eclésia, tem informações lá no nosso programa. Enfim, uma maneira da gente divulgar o nosso trabalho também através das redes sociais. Um grande abraço para todo mundo. Na semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.